Alerj vai à Justiça para garantir repasse de duodécimos. Comissões debatem roubo de cargas no Estado. E deputados derrubam veto à emenda que garante transferência do saldo do bilhete único para o Fundo de Transportes. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, comunicou aos parlamentares que fez o pagamento relativo ao mês de fevereiro aos aposentados com recursos próprios da Assembleia. O anúncio foi feito na abertura da sessão desta terça-feira. Ele também afirmou que vai recorrer à Justiça para garantir o repasse dos duodécimos pelo governo. O presidente esclareceu que pediu à Procuradoria da Casa que faça uma ação para que o Estado repasse os duodécimos que a Alerj tem direito dos meses de fevereiro e março, além dos recursos de custeio do salário de funcionários da Ativa. A Alerj tem evitado um caminho de não sacrificar ainda mais o Estado, que está com muita dificuldade, e aceitou sempre receber parcelado, né? Quase que diariamente o seu duodécimo para pagar os funcionários ativos e inativos, pensionista não que pertence ao Rio Previdência, e também o seu custeio. Mas nós estamos já em abril e o governo não conseguiu cumprir um calendário proposto por eles, que era pagar o mês de fevereiro até o dia 31 de março. Eram 62 milhões entre folha de pagamento, 50 milhões de folha de pagamento de ativos e inativos e 10 milhões, 11 milhões de custeio, que já reduzimos de 16 milhões para 11. Né? Já estamos cortando o máximo que podemos para ajudar o Estado. Só que ele repassou dos 62 milhões, 8 milhões. Então hoje nós tivemos que pagar os aposentados, nós já tínhamos pago os pensionistas com recursos da Alerj e hoje pagamos os aposentados com recursos da Alerj, mas no mês de fevereiro. O Judiciário já está recebendo via bloqueio o mês de março. O Ministério Público já está recebendo via bloqueio o mês de março. Então eu determinei à Procuradoria que entrasse na Justiça até porque nós somos um poder independente, para que nós possamos receber aquilo que nos é devido do mês de fevereiro e do mês de março, porque segunda-feira já é dia de pagar os ativos novamente. 10 de abril já será o dia de pagar os ativos do mês de março. Os parlamentares derrubaram nesta terça-feira o veto do governador à emenda que garantia a transferência de créditos restantes do bilhete único dos usuários para o Fundo Estadual de Transportes. Veja como foram as votações com Natália Alves. Os parlamentares analisaram o veto do governo à mensagem que alterou a lei do bilhete único. O governador vetou o artigo que foi incluído por uma emenda da bancada do PSDB e determina que o saldo restante nos cartões, acumulados depois de um ano, sejam destinados ao Fundo Estadual de Transporte. O veto foi derrubado por unanimidade dos deputados presentes. O veto foi derrubado, vai ao governador, ele tem 48 horas para sancionar. Se não o fizer, a sanção passa a ser do presidente da Casa. Então, até sexta-feira, esse tema estará decidido. Publicado, a lei está vigorando, que os dinheiros têm que ir para o Fundo Estadual de Transporte, dinheiro das sobras do cartão. Eu acredito que, promulgada, virando lei, encerrando o processo legislativo, que se encerra com a apreciação do veto, daqui para frente as sobras imediatamente vão para o Fundo Estadual para custear o subsídio às passagens. Ou seja, ele retorna de forma indireta à iniciativa, ao usuário. Já essa parte antiga, que está judicializada, eu imagino que será um elemento muito forte para a Defensoria, que entrou com a medida na Justiça, possa ter êxito e recolher esses recursos para os cofres públicos também. Discutido ainda projeto do Poder Judiciário que altera o Código de Organização e Divisão Judiciárias no Estado. O objetivo é desacumular as atribuições dos serviços extrajudiciais de Duque de Caxias. O texto cria, por transformação, 3 ofícios de registro, 3 ofícios de nota, 3 ofícios de protesto de títulos. A mensagem recebeu 8 emendas e retornou às comissões.
Já o deputado Gilberto Palmares quer autorizar o governo a alienar os imóveis da Vila do Abraão, colônia penal de Dois Rios, na Ilha Grande. A ideia é que funcionários do presídio ou seus herdeiros legais possam financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida os imóveis que ocupam. O parlamentar argumenta que são cerca de 130 famílias que vivem nas casas, a maioria há mais de 50 anos. A matéria aprovada ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Há um conjunto de 130 famílias que moram na Ilha Grande, em Angra dos Reis, todas elas de servidores públicos, a maioria policiais, ou herdeiros dessas famílias que já moram nessas casas há 30, 40, 50 anos. A maioria deles trabalhou no antigo presídio da Ilha Grande que foi desativado. Moram nessas casas, conservam essas casas, têm um trabalho inclusive de natureza ambiental, porque se eles desocuparem as casas, a área é depredada. E todos nós sabemos que alguém que mora numa ilha não se desloca para morar num outro local com facilidade. Então nós apresentamos o projeto para que o Estado, não é que dê as casas não, que negocie vendendo de forma financiada essas 130 famílias para dar segurança, para dar tranquilidade a elas por uma questão de justiça e para proteger a questão ambiental da região. Também na pauta, o projeto da deputada Marta Rocha, que altera a lei de reestruturação dos quadros da Polícia Civil. A parlamentar quer garantir a reserva de 20% das vagas em concursos para delegado da Polícia Civil a policiais em atividade. O texto determina que a reserva só será feita nos concursos com número de vagas igual ou superior a 3. A proposta foi aprovada em primeira discussão. É natural que nós aproveitemos essa experiência que está com o policial civil, que às vezes, até pelo exercício da função, não consegue se dedicar como gostaria para um concurso público, né? Então eu acho que estabelecer esse entendimento diferenciado, valorizando, né, o seu conhecimento, valorizando a sua experiência, o seu tempo de serviço, que sem dúvida nenhuma serão necessários no exercício da função de delegado de polícia. O Estado poderá ter campanhas permanentes de prevenção e combate à mortalidade infantil. A proposta determina a realização de palestras, distribuição de panfletos e a realização de mutirões de consultas e distribuições de remédios. O projeto do deputado Benedito Alves foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Aprovada ainda a proposta do deputado Marcos Miller, que proíbe que as TVs por assinatura enviem mensagens de cobrança durante a programação. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Carlos Mink quer alterar a lei que determina obrigações às agências bancárias em relação ao atendimento dos clientes. O parlamentar quer acrescentar as agências dos Correios na obrigação de atender os clientes em 20 minutos nos dias normais. A matéria foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. É uma lei a favor do usuário, a favor do consumidor. Nós já conseguimos aprovar essa lei para os bancos, fila de não mais de 20 minutos, e agora queremos a mesma lei também para os Correios. As pessoas às vezes mofam horas na fila dos Correios. Os estabelecimentos que possuírem fraudários e que proibirem a entrada de pais poderão ser multados. A proposta do deputado Rosenberg Reis recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Ainda na pauta, projeto do deputado Átila Nunes, que altera a lei que trata da cirurgia de reconstrução da mama. O parlamentar quer que, sempre que possível, a cirurgia reparadora seja realizada junto com a retirada da mama. Caso não seja possível, a reparação deverá ser feita assim que a paciente tiver condições clínicas ao término do tratamento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. É óbvio que o homem não tem a menor noção do que significa isso. Mas a mulher que sofre uma cirurgia de mastectomia deve ser algo tão traumático que o que ela mais deseja, mal acaba a cirurgia, é a reconstrução da mama. E não tem um prazo. O SUS não estabelece o prazo, então pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você fica imaginando uma mulher sem a mama durante meses, às vezes mais de 1 ano. O que eu determino? Que a cirurgia seja feita, se possível, concomitantemente com a mastectomia.
E a deputada Daniele Guerreiro quer que as creches e escolas públicas e privadas tenham no mínimo 10% do mobiliário adaptado para pessoas com deficiência e obesas. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. A educação é um direito, né? Ele tem que ser adquirido e principalmente com dignidade. Quando você dispõe nas unidades escolares de mobiliário adaptado para essas pessoas, com certeza você traz um bem-estar, você traz uma comodidade, você traz mais dignidade na hora de assistir à aula. Então é importante que esse projeto esteja em pauta, seja discutido, porque essas pessoas elas passam a maioria do tempo ali 4 horas e têm dificuldade, muitas das vezes, de estar ali em sala de aula, porque as pessoas com deficiência, elas esbarram a todo momento. E aí, quando a gente apresenta um projeto desse, a gente vê que a gente está tratando de acessibilidade. Critérios e regras para o reuso de produtos hospitalares podem ser modificados. A medida foi proposta durante a audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj, que ouviu médicos, enfermeiros e representantes da vigilância sanitária. A consulta pública de setembro de 2016, emitida pela Anvisa, estabelece novas regras para o reuso de materiais hospitalares, como catéteres, fios e filtros utilizados no tratamento da hemodiálise, por exemplo. Segundo representantes da categoria de enfermeiras e de empresas que fazem o reprocessamento dos materiais, este novo documento deixa a desejar quanto à rotulagem dos produtos, por não exigir que os mesmos venham de fábrica com a data de validade para a saúde e para a esterilização, e uma definição clara se o reuso é permitido. No texto também consta uma lista com proibição de reutilização de alguns produtos que já vinham sendo reaproveitados nos hospitais. A partir de 2016, são 10 anos após, uma lista negativa com 67 itens, ele está sendo revisto novamente por um grupo seleto que a Anvisa colocou e que está colocando novos artigos para serem proibidos de reprocessamento. A gente está tentando modificar isso através de categorias de produto para a saúde, produtos implantáveis como próteses, marca-passos, produtos que levam material de sangue, de hemoterapia, os filtros de leucócitos, equipos, isso a gente proíbe totalmente de reprocessamento. Mas se a gente seguir aquele fluxo que a consulta pública traz, consulta pública 257, a gente fica proibido totalmente do nosso reprocessamento. Fátima Vanchol é enfermeira do Hospital Estadual Pedro Ernesto e fala da importância de se ter empresas terceirizadas e enfermeiros preparados para que o processamento dos produtos hospitalares seja feito de acordo com a lei vigente e que traga segurança aos usuários. A gente, a nível hospitalar, existem alguns artigos que a gente tem condição técnica de fazer e outros que a gente terceiriza, ou porque não tem um método, ou porque não tem a tecnologia, ou porque o processamento é muito crítico e existem empresas com capacidade, com competência técnica para isso. Para isso é preciso que a gente, enquanto enfermeiro, conheça a legislação, visite e audite essas empresas para poder garantir a segurança dos pacientes, e a gente ter o retorno desses artigos seguros, que garantam a segurança do paciente, e que não sejam proibidos de reprocessar em atendimento a toda a legislação vigente. A deputada enfermeira Rejane acredita que ampliar a discussão sobre a reutilização de materiais hospitalares é fundamental para o estado do Rio, que atravessa uma grave crise econômica. Segundo dados apresentados na reunião, o custo com os reutilizáveis pode ser até 7 vezes menor, além de representar um impacto ambiental reduzido. A parlamentar ressaltou, porém, que à frente de qualquer benefício deve estar a saúde do paciente. Ela vai sugerir que as agências reguladoras ouçam os fabricantes de produtos hospitalares e os enfermeiros que trabalham com os materiais e pacientes todos os dias. O que nós estamos solicitando é que a Anvisa escute os trabalhadores. Não determine imediatamente que os produtos têm que ser produtos novos. Nós não estamos aqui somente discutindo a questão da finanças. Qual é o valor disso? Não é isso. Nós queremos realmente aprofundar esse processo de discussão. São pessoas que estão na ponta e o que nos interessa é a segurança do paciente. Essa sim nos interessa profundamente. Deputados vão apresentar uma indicação legislativa para que o governo do estado crie uma divisão de roubos e furtos de cargas. Nos últimos 6 anos, o número de casos deste tipo de crime cresceu mais de 220%.
Essa informação faz parte de um estudo do sistema Firjan, elaborado com dados do Instituto de Segurança Pública, sobre o impacto do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. O documento foi o ponto de partida para a audiência conjunta das Comissões de Economia e Segurança Pública, que aconteceu nesta terça-feira. Segundo a pesquisa, de 2011 a 2016, foram mais de 33 mil casos de roubos e furtos de carga, o que representa um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. A região metropolitana concentrou 94,8% desses casos. Segundo Riley Rodrigues, o roubo de cargas vem reduzindo o mercado de transportes de cargas no estado, além de prejudicar o consumidor, que acaba pagando mais caro pelas mercadorias. O que nós vimos foi um encolhimento desse mercado, ou seja, de 2015 para 2016 e agora para 2017, mais de 360 mil veículos a menos fazendo transporte de carga no Brasil. Isso gera o aumento do custo, o aumento do frete, que acaba impactando toda a economia, já que 96% das cargas internas do país de comercialização são rodoviárias. A redução desse mercado no conjunto, aumento do roubo de cargas, crise econômica, vai reverberar diretamente no aumento de custo de preços para o consumidor. As comunidades Pedreira, Fazenda Botafogo e Jardim Chapadão, que ficam próximas à Via Dutra, tornam essa região uma das mais críticas. No dia 26 de dezembro, uma operação chamada Asfixia reuniu 66 policiais civis, 38 militares, 30 policiais rodoviários e 112 homens da Força Nacional. O objetivo era combater as quadrilhas que atuavam no roubo de cargas nessa área. Segundo o secretário, a ideia era que a operação durasse até o Carnaval, mas com a crise no sistema penitenciário brasileiro, a Força Nacional precisou sair no mês de janeiro. Mesmo assim, os efeitos da operação foram sentidos. Do dia 1º ao dia 25 de dezembro de 2016, foram 69 ocorrências desse tipo de crime. Já no início da operação, no dia 26 até o dia 6 de janeiro, foram 6 casos. Para o subsecretário de Controle e Comando da Secretaria de Segurança, o resultado da asfixia mostra que esse é o caminho. Segundo Rodrigo de Souza, para fechar os 20 principais pontos da região, é necessário um investimento de R$1,5 milhão por mês. Uma atuação policial ela tem que considerar todos os danos colaterais que dela pode advir. Então, a melhor forma que a gente vê hoje, né? Eu imagino aqui que recursos da ordem, isso dentro de um estudo que nós estamos fazendo, se nós considerássemos algo próximo ao que é puxado no programa presente, de uma parceria com a iniciativa privada para a região do 41º Batalhão, de forma a fechar os 20 principais pontos, e nesses 20 principais pontos, considerando aqueles que caminhões possam entrar nas comunidades, só sobrariam rotas que o caminhão não passa. Algo em torno de R$1 milhão a R$1,5 milhão por mês. Então, é um custo que é muito alto para a segurança hoje, mas que ele passa a ser muito pequeno quando a gente leva em consideração a apresentação do Riley, né, e todo o potencial que isso se desdobra na vida da população. Outra operação de sucesso foi a Rota Segura, realizada de novembro do ano passado a fevereiro deste ano pela Polícia Rodoviária Federal. O aumento no número de policiais nas rodovias do Rio foi o diferencial. Segundo o superintendente da PRF, o estado tem uma carência de 350 policiais. Tivemos um incremento em torno de 38% de efetivo, né, a mais do que temos hoje, e com isso a gente conseguiu fazer um combate bastante eficaz, diminuindo de forma positiva, diminuindo bastante os índices criminais em relação ao roubo de carga. Se nós tivéssemos o efetivo que nós convocamos de outros estados lotados aqui no Rio de Janeiro, a gente não teria esse gasto e poderia fazer as ações não só como operações, mas sim uma ação ordinária, planejada ali com o nosso efetivo ordinário realmente. Ao final da audiência, os deputados apresentaram 16 propostas que vão ser discutidas em um grupo de trabalho. Entre elas está uma audiência com o ministro da Justiça. Essa audiência deve ser no sentido de garantir iniciativas de curto prazo, ou seja, em caráter imediato por parte do governo federal, para que o Rio de Janeiro saia do sufoco, né, e comece a construir no médio prazo alternativas para enfrentar esse problema. É um drama porque isso tem impactos sobre a integridade das pessoas, dos trabalhadores do
do setor de transporte de cargas, vigilantes, motoristas, enfim, e é um drama também para a economia do Estado, porque as perdas de receitas são muito expressivas. Já a deputada Marta Rocha falou sobre a elaboração de uma indicação legislativa para que o Estado crie uma divisão de roubos e furto de cargas. Os mapas nos mostram, né, que ela tem uma forte concentração da mancha criminal na área da Pavuna, Pedreira, Chapadão, Fazenda Botafogo, mas também se alcança hoje em São Gonçalo e também na área da Baixada Fluminense, em particular a São João, Nilópolis e Duque de Caxias. Então, se nós pudermos reproduzir na divisão de roubo e furto de carga o mesmo paradigma, o mesmo protocolo da divisão de homicídios, com certeza a gente vai ganhar em qualidade na investigação e com certeza vai ter melhores resultados, mais prisões, né? Mais eficiência no trabalho. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até amanhã.